Mas gestão do tempo não no sentido geral como a gente ouve aí. Gestão, na verdade, da maneira como a gente utiliza o nosso tempo e a maneira como a gente leva o nosso dia. E o primeiro item é pratique Seiri. Você já ouviu falar em Seiri? Seiri é um conceito japonês, né? Quando o Japão saiu da Segunda Guerra e precisava se reconstruir, né? A gente sabe disso. Uma série de coisas foram implementadas para crescimento da indústria, para recuperação econômica do país. Seiri é um conceito que vem dos 5 S's, né? Que é uma metodologia de produtividade. Mas a gente não vai aqui falar dos 5 S's. Eu quero trazer para você apenas o Seiri. E o Seiri é um conceito de senso de utilização. Senso de utilização a partir da ideia de limpar aquilo que é inútil. Quando a gente tira da frente aquilo que é inútil na nossa vida, e eu estou falando mais especificamente de coisas, de objetos, de atividades, a gente consegue ter um dia melhor. Até mais produtivo, né? Já que o conceito vem daí. Mas eu quero trazer essa ideia para você para entender de descontaminação do dia. Quanto mais a gente tem noção de coisas que a gente pode limpar, de coisas que a gente pode tirar da nossa frente e que podem facilitar o andamento, isso melhora a sua gestão da vida e das emoções. Por quê? Porque você precisa entender que nos quadros ansiosos, em muitas pessoas, existe uma dificuldade enorme de lidar com incertezas de resultados, não é isso? Em tudo na vida. Sempre há uma insegurança por trás, né? Sempre há uma ideia de que vai que não dá certo, né? A gente sabe que, no fundo, existe uma questão profunda sobre controle. E a ideia de tirar aquilo que é inútil pode ajudar você a ter um maior senso de controle da própria vida. Mesmo que a gente saiba que controle em absoluto não existe. Mas a gente pode ter uma organização melhor e dar uma sensação de calma e de que está tudo em ordem. E onde a gente aplica essa ideia? A gente aplica essa ideia na nossa mesa de trabalho. Tira aquilo que você não usa. Tira aquilo que absolutamente só serve para você ver dia após dia e é algo que você não utiliza mais. Limpe a sua despensa e tire aquilo que está vencido e deixe clean. Tire do seu quarto tudo aquilo que não faz mais sentido. Tire do seu guarda-roupa tudo aquilo que não é útil e doe aquilo que pode doar. Jogue fora aquilo que precisa jogar, recicle aquilo que dá para reciclar. Às vezes a gente fica tentando, né, procurando, aliás, um motivo para se sentir, como que eu faço para me sentir mais calma e tudo, e às vezes numa mudança de conduta no dia a dia já vai fazer com que o seu senso de calma e de ordem já melhore. Isso é ótimo para o seu cérebro. O nosso cérebro tende ao caos, não é? Tende à desordem, aos milhares de pensamentos, especialmente em quadros ansiosos. A gente tem que ajudá-lo a partir do externo a melhorar a ordem interna. E aí também, quando eu estou falando dessa melhora da utilização das coisas e ter um senso maior daquilo que é útil, isso também inclui as atividades que você faz no dia, né? Isso é extremamente importante quando a gente está falando até de utilização das redes sociais. Ontem eu saí, né, fazendo uma limpeza nas minhas redes sociais, no sentido daquilo que segue tudo, tirando várias coisas, inclusive úteis, mas que não tem condição de você estar vendo tudo aquilo em um feed, em uma atualização de feed. Isso é um overload de informação, que pode até ser informação útil, mas se eu não consigo acompanhar tudo, eu fico só com um excesso de coisas ali, e mesmo que sejam coisas engraçadas, coisas que te ajudem a relaxar, coisas que possam ser úteis na sua vida, não dá para você acompanhar. Isso pode ser uma das coisas que você vai limpar.
limpar o WhatsApp, limpar o seu celular, limpar sua mesa, sua cozinha, seu guarda-roupa. E deixe apenas aquilo que de fato é útil, tá? A segunda coisa é pratique presença a partir de sensações táteis. O que eu quero dizer com isso? Vocês já me viram falar outras vezes sobre mindfulness, né? Atenção plena. Mas eu quero te trazer a ideia de praticar presença, de praticar estar presente, né? A partir de coisas muito simples. Quem é meu paciente ou já viu alguma live, eu já falei sobre isso uma vez, que é sobre a escovação do dente, que pode ser um momento de praticar presença de uma forma muito simples. Se você é destro, você deve pegar a sua escova, né, com a mão direita e colocar o creme dental com a mão esquerda. Se você é canhoto, provavelmente você prega com a esquerda e coloca com a direita. Você vai utilizar, na próxima vez que você for escovar os dentes, fazer exatamente o contrário daquilo que você faz sempre. Então, você vai fazer essa troca da escova. A gente sempre escova com a mão dominante, né? Então, você vai trocar para a mão não dominante. No meu caso, seria utilizar a esquerda, já que eu sou destra. Então, eu escovaria com a esquerda. Você vai colocar o creme dental com a mão direita, começar a escovar os seus dentes, mas antes disso, feche a porta do banheiro para ninguém invadir o seu momento, né? Para ninguém ficar lá batendo. Avisa que vai ficar 3 minutos lá e que ninguém vai poder utilizar o banheiro. Eu sei que para alguns isso não é uma questão, mas existem casas com muitas crianças, né? Muita demanda, e isso pode ser um fator de atrapalhar você. Então, avisa isso. Você vai então começar a escovar os dentes e sentir, e feche os olhos, sentir a escovação. Sentir o gosto do creme dental, sentir as cerdas da escova nas suas gengivas. Nesse momento, quando você estiver sentindo, vai vir um pensamento. Porque, né, a gente pensa e pensa o tempo todo. Até monges com alta experiência em meditação desconcentram muito rápido. Imagina a gente, né? Então você vai, quando estiver fazendo isso, vai pensar: ai meu Deus, o boleto, ai, eu não fiz tal coisa da tarefa do menino, ai, eu tenho que responder o e-mail tal. Vai vir esse pensamento. Você vai permitir que esse pensamento aconteça. Só vai deixá-lo de lado e voltar a sentir. Sentir a escovação, sentir em cima, embaixo, em todas as partes da sua boca, percebendo a escova passando aqui pela sua mucosa da boca, tudo isso. Isso é uma forma de praticar presença, atenção plena em coisa muito simples. E é um exercício que parece bobo, mas é um exercício importante quando a gente, no nosso dia a dia, não consegue ficar sentindo as nossas sensações táteis de fato. Na ansiedade, tende-se a perceber apenas aquilo que é desconforto, não é? A gente fica, ai, tá tendo um formigamento aqui, tá tendo um músculo tá mexendo ali, meu olho tá tremendo. Vamos aprender a praticar sensações, percepção de sensações táteis. Para quem sofre com ansiedade, isso é melhor, a percepção das sensações, porque aí você não foca tanto na respiração, nem tanto nas sensações que você vai ter pelo corpo. E se no momento que você estiver praticando isso, tiver alguma sensação desconfortável, né, sentir alguma coisa desconfortável daquilo que você já sente por conta do quadro, permita, deixe acontecer e continue praticando. Da mesma forma que você vai fazer com o pensamento. Vai vir o pensamento, assiste, diz, ó, do lado e volta a sentir. Ele vai continuar ali, depois você lida com isso. São 3 minutos de presença na sua escovação, tá bom? Você pode fazer isso de manhã, pode fazer isso de noite. E você vai percebendo que à medida que o tempo for passando, você vai melhorar a sua concentração e esse momento vai ter cada vez menos pensamento atrapalhando e que você tem a sensação de que não consegue gerir. Vai ficando cada vez melhor, tá bom? Essa é a nossa segundo hábito de hoje que pode te ajudar. O terceiro
é reduzir o consumo calórico. A gente já tem trabalhos, né? Depois eu posso trazer um vídeo exatamente sobre esse trabalho, que a redução do consumo calórico por 8 semanas ajudou na melhora de quadros depressivos e ansiosos. Resumindo, comer menos, né? E pode ajudar, porque as pessoas entram naquela beliscação de coisas e aí fazem aquilo que eu já falei para vocês em um outro vídeo sobre swing glicêmico e o quanto isso pode prejudicar um quadro de ansiedade. Falei disso no meu livro Ansiedade Controlada, cujo acesso está aqui abaixo do vídeo se você tem interesse e não leu ainda, porque isso é uma coisa extremamente importante quando a gente está falando dessa gestão da ansiedade, tá? Então, redução do consumo calórico, e eu não estou falando isso de uma forma patológica, tá? Doente. A pessoa começar a não comer e não comer nada porque reduzir o consumo calórico vai melhorar o quadro. A gente está falando de moderação e se você precisar de ajuda profissional para isso, perfeito, né? Procure um nutri para isso, um nutricionista, mas fique sabendo já de antemão que a redução, 8 semanas, né, de redução de consumo, comendo ali aquilo que é importante no seu dia a dia, mas de forma reduzida em quantidade de calorias, pode te ajudar. Uma outra coisa, a gente falou do primeiro, né, praticar seiri, o segundo, praticar presença a partir de sensações táteis, o terceiro, redução do consumo calórico e o quarto, que eu quero te dizer é reduza o consumo de informações sobre o seu quadro, sobre especificamente a ansiedade. Eu sou uma pessoa que trago conteúdo para vocês aqui, né? Gosto de fazer, tento trazer as melhores explicações e tirar as dúvidas. Sei que tem outros canais, outros colegas que fazem isso muito bem, com ótimos vídeos. Tem coisa no Instagram, tem tudo. Ótimo que você siga. Maravilha. Siga quem você quer e quem te ajuda. Mas selecione uma quantidade X de informações para você ver e pronto. Eu me preocupo com isso porque, gente, algumas pessoas veem isso o dia inteiro. Passam o dia inteiro pesquisando sobre sintomas, pesquisando sobre o que tomar, conversando com pessoas que sofrem disso, né? Não que isso seja um problema, muito pelo contrário, suporte ajuda, né? Comunidade ajuda. Mas a gente tem que ter uma preocupação de que o fato da internet nos gerar uma quantidade maior dessas informações, a gente pode entrar num overload. Um overload que, ao invés de te ajudar com informação, ele te prejudica. Porque você tem que entender que existem outros quadros específicos, pessoas com personalidades muito diferentes da sua, que podem te trazer informações, por exemplo, em alguns grupos, que não têm a ver com o seu quadro, e você pode se apropriar disso. Então, se você faz parte de alguma comunidade mediada por um profissional, pergunte para esse profissional. Não fique procurando informações de pessoas que tiveram problemas com outras coisas que você pode se apropriar, como até não adaptação a determinados tipos de tratamento, que você acha que com você vai acontecer a mesma coisa. Então, a minha intenção nesse item é ter um cuidado com você no sentido daquilo que você está pegando de informação. Selecione grupos e profissionais que você quer seguir, né? Aquilo que você acha que vai ajudar, fique restrito a isso e não saia ampliando muito. Porque tenho conversado assim com algumas pessoas e de fato, né, passam o dia inteiro vendo só sobre isso. E tudo aquilo que você foca, cresce. Quanto mais você vê só sobre isso, mais você sente isso, no sentido de autossugestão que eu tô falando, né, de aumento do foco sobre questões de sintomas, e isso pode não te ajudar muito. Aliás, pode ser um fator que atrapalhe você, tá bom? E o nosso último item tem a ver com sono. Tente dormir mais cedo. Quando se tem um quadro, né, de ansiedade, às vezes a insônia é um dos sintomas. Eu entendo. E é isso mesmo, inclusive a gente trata
para que a pessoa durma melhor. Mas muitas pessoas não têm insônia. E não tendo insônia, também não tem muito cuidado com o horário que vai dormir. A gente não está aqui falando de tipos de biologia no que diz respeito a sono, tá? Existem pessoas mais produtivas de noite, outros mais produtivos à tarde, outros pela manhã. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que se você tem um sono bom quando você vai dormir, mas a sua questão hoje em dia, você não tem observado os seus horários e isso tem te deixado cansada de manhã, não tem se sentido produtivo, isso pode ser por conta de você estar dormindo muito tarde. Não estou aqui, falando de distúrbio de sono, mas sim que dormir mais cedo pode ser um fator de ajuda para você na gestão da sua ansiedade. Certo? Espero que esses 5 itens tenham te ajudado. Se você gostou das dicas que eu coloquei aqui, ou melhor, dos hábitos sobre os quais a gente falou e que podem te ajudar, compartilha esse vídeo.